Então, hoje iremos considerar um tema, talvez o mais crucial da história coreana recente, que será a história da Coreia logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, né? Claro, com a retirada dos japoneses, o colapso do governo japonês sobre a Coreia, né? E até aí a eclosão das forças políticas sociais que vão se alinhar ao contexto da Guerra Fria no leste asiático. Isso vai incluir também a Coreia, a Península Coreana como um todo, né? A presença americana no arquipélago japonês e a ascensão de um regime comunista próprio na China. Isso tudo terá repercussões e vai se manifestar da maneira mais trágica possível, que vai ser a Guerra da Coreia de 1950 a 1953. Embora o tempo seja histórico, considerado seja curto, ele é fundamental para entendermos a, a história da Coreia já na segunda metade do século XX. Então eu trouxe aqui até uma foto comovente, né, da desgraça da guerra que se abateu sobre a sociedade coreana, 3 anos de conflito, né, e traumas até hoje, né, gerações morreram, a infraestrutura completamente debilitada, né. Então esse é o cenário desolador que teremos que considerar a partir da aula de hoje, né. Então, o que temos aqui inicialmente? Eu trouxe aqui a figura do último, na verdade, governador-geral japonês, o Endo Ryuzaku, né? E, na verdade, isso na verdade vai representar primeiro a mudança da postura japonesa nos anos finais. E o Endo, imediatamente depois de ter se rendido o Japão às forças coreanas, às forças americanas, desculpa, ele vai começar a sondar, manter algum papel de governo ou de liderança do que restava na Coreia com lideranças coreanas, né? Claro, isso teve também inicialmente um certo aval do governo americano, porque o governo americano já estava aí lidando com um Japão rendido, né? E um dos primeiros lideranças coreanas que foi considerado foi, por exemplo, Kim Seong-soo, que era um líder experiente, né? Tinha cooperado com os japoneses, mas percebendo que isso teria problemas, né? As autoridades japonesas entendiam que tinha que apaziguar os ânimos no período pós-guerra, né? E mesmo assim, Kim ele rejeita essa associação, né? E ele insiste, assim como muitos, que o governo provisório da República da Coreia, que estava exilado lá em Chongqing, na China, isso a gente viu aula passada, era a única legítima a representar o povo coreano. Então Endo vai buscar um outro o líder, que vai ser o Liu Won-hyun, aqui à esquerda, né? E esse aí já estava atuando secretamente com um partido moderado de esquerda, né? Que era a chamada Liga da Construção da Coreia. E ele já colocou como uma condição a plena independência coreana, né? Liberdade de imprensa, a não interferência das atividades políticas coreanas, movimentos trabalhistas e estudantistas. É uma pauta de esquerda. E Liu também ele promete, em contrapartida, não dissolver a estrutura de administração vigente do governo geral japonês anterior, né? E também a controlar o impulso retaliatório que os coreanos poderiam contra os japoneses. Então, na verdade, foi uma tentativa de transição, né? De um governo japonês que marcou muito a opressão em cima de coreanos. Existiram aqueles ainda que não estavam totalmente descontentes, né? Uma classe média, alguns beneficiados, né? Mas a maioria da população, claro, tinha rancor, tinha sentimentos contra os japoneses. Então era um assunto muito delicado. E Liu, né, aí à esquerda, junto com outros,
eles organizaram um comitê então para a preparação da independência coreana. Então, e convidaram várias lideranças independentes do espectro ideológico, né? Então, na verdade, foi até um consenso a buscar para a reconstrução da Coreia pós o governo japonês. No norte coreano, em Pyongyang, o governo japonês, né, entendeu, já estava em retirada, né? Eles buscaram um nacionalista cristão, que era o Cho Man-sik, à esquerda, e tentando organizar um comitê para buscar conciliar a ordem na região norte, né? E Cho, ele concordou em cooperar, ele vai se unir aí também um comitê para preparação de independência, né? Mas existia algumas peculiaridades, né, e problemas. Então, por exemplo, no norte, esse grupo de Cho era composto apenas por 2 comunistas entre os 20 membros de orientação mais conservadora e direitista. Então, isso excluiu os comunistas praticamente do processo de conciliação, né? Entendendo que os comunistas já estavam organizados em torno dos soviéticos e em torno da figura de Kim Il-sung, né? Então esse grupo, os direitistas prevalecendo esse grupo sobre o Cho Man-sik, eles vão se ver com problemas, né? Os comunistas coreanos, eles tinham se reagrupado em fins de agosto de 1945 sob liderança de Pak Ho-nyong, que tinha retornado de Seul. As tropas soviéticas norte-coreanas eram ostensivos, os que começam a ganhar ânimo, né, de que poderiam ter um futuro promissor. Representantes diplomáticos de Moscou permaneceram em toda a Península Coreana durante a guerra, inclusive em Seul, né? Tiveram a concordância até de autoridades japonesas, depois eles terem assinado um pacto de neutralidade entre os 2 países desde abril de 1941. Né? Então, na verdade, a União Soviética foi a única potência vencedora da Segunda Guerra que manteve sua presença continuada na Península Coreana, né? E aproveitando da mudança dos ventos, né, esse comitê, né, preparatório, eles declaram, alguns deles começam a declarar, principalmente alguns que declaram então com apoio soviético a República Popular da Coreia. O governo provisório vai durar pouco tempo, nem um ano, né? E também estabelecem dezenas de comitês populares locais nas províncias liderados por membros comunistas. Então é interessante porque aí você percebe que existe já uma dinâmica no norte de preparar não somente diálogo de alto nível com altos membros com os soviéticos, como também já começam a criar instituições de base social e política para eles começarem a erguer um governo próprio, né? E, claro, eles almejavam a península toda, mas no norte eles estavam muito mais fortes. E aí eles vão começar, então, a construir de base isso. É algo que vai ser interessante, porque isso depois vai concorrer com a estruturação política que vai estar no Sul, que é completamente diferente. Vem a partir de liderança e vem muito com o endosso dos Estados Unidos, né? Então, os comunistas no norte eles começam a organizar um corpo armado, né, chamada a Preservação da Paz. Eles começam a assumir a ordem pública. Claro, uma Coreia completamente devastada pela guerra, ela precisa de um mínimo de ordem, né? E em 6 de setembro de 45, o Liu Yun-hyung e Pak Ho-nyong, eles presidem um plenário congressional no Congresso dos Representantes do Povo, né? Isso no norte. Mais de 1.000 delegados de todos os países comparecem, né, nesse congresso, elegem 55 representantes para o corpo legislativo da Nova Coreia, né, que se chama o Comitê Legislativo do Povo, que vai ser presidido pelo Liu. E assim nascem as estruturas iniciais da República Popular da Coreia, né, enquanto ela teve vigência. Entendendo que isso ainda era algo que não era a Coreia do Norte, se dava na Coreia do Norte, mas almejavam também ter lideranças, participação também nesse congresso de lideranças do sul da Coreia.
Então ainda não estava claro como é que isso ia ser depois equacionado. E o Comitê Legislativo vai nomear um presidente e membros do gabinete. Então Syngman Rhee vai se tornar presidente e o Kim Gu vai se tornar o ministro do interior. E são duas figuras de expressão. Syngman Rhee de convicções mais republicanas, democráticas, ele sendo um cristão, com muita atuação nos Estados Unidos, com ligação aos Estados Unidos, ele viveu muito tempo lá, né? Ou seja, em determinados momentos os esquerdistas estavam presentes, em outros os não esquerdistas estavam dominantes. Nesse caso, no Comitê Legislativo, a realidade era bem mais frágil para o lado dos esquerdistas. Entendendo que os esquerdistas eles tinham uma visibilidade grande na Coreia, né? Quando eu digo todo o espectro, são socialistas, comunistas, trabalhistas, e muito do prestígio dos esquerdistas na Coreia como um todo é de que eles combateram os japoneses, né? Eles rejeitaram, eles foram perseguidos pelo governo colonial japonês na Coreia. Eles tinham, e depois com a desestruturação, eles dão voz também aos trabalhadores, eles apoiam os sindicatos, apoiam direitos trabalhistas e de assistência social. Isso, uma sociedade devastada pelos conflitos, pela fome, pelo desemprego, ela ecoa forte, né? A gente viu também em outros lugares do mundo pós-guerra, como a Grécia devastada da guerra, na Itália, houve um alento até dos partidos comunistas locais de terem uma presença política maior depois da guerra, né? Então na Coreia não foi diferente, né? É claro que na Coreia isso vai ter um contorno próprio, porque a ajuda soviética ela vai ser decisiva, principalmente no norte da península, né? Então, o que vai decorrer desses apontamentos da República da Coreia, a República Popular da Coreia, que não vai ter uma vida muito pequena? Primeiro, ela não vai dar certo, para essas tensões aí dos esquerdistas não se vendo representados, direitistas ora predominando em determinadas instâncias, ora não, e eventualmente ela tem fim. E uma outra Coreia proposta, né, nos moldes da República Popular já em final de 1945, visando um governo de coalizão incorporar toda a gama de líderes nacionalistas, né? E, enfim, isso vai se dar tudo num contexto agora dos países aliados vitoriosos da Segunda Guerra. E eles não tinham consenso sobre o futuro da Península Coreana. Eles tinham se reunido em Cairo em dezembro de 1943, né? O Roosevelt, Churchill, Chiang Kai-shek, o presidente nacionalista chinês, eles deram contornos muito vagos e imprecisos sobre como iriam tutelar sobre a Coreia, né? Que eventualmente eles declararam que seria livre e independente. Não especificaram como isso se daria, né? Mesmo porque eles entenderam que a península não tinha um governo soberano desde o início do século XX, né? Então, claro que os coreanos desejavam ardentemente para um autogoverno e que teriam eventualmente um governo depois da guerra, só não sabia como que seria. E as cópias dessa declaração do Cairo foram distribuídas pela Coreia, isso gerou expectativas e efervescência entre a sociedade coreana, né? Em alta, quando os aliados se reúnem em fevereiro de 45, Stalin, Roosevelt e Churchill foram mais cautelosos, não apresentaram nenhuma conclusão sobre a Coreia. E em julho, em Potsdam, os Estados Unidos demonstraram visível desinteresse, né? Enquanto que a União Soviética manteve-se ambígua a respeito, né? E, notavelmente, nenhum representante coreano foi convidado pelos governos aliados para discutir a situação coreana no pós-guerra. Vejam, uma coisa aí é interessante a gente reter, né, o que eu falei. Os Estados Unidos, eles no primeiro momento não apresentaram nenhum plano, nenhum interesse específico sobre a Coreia, né? Então isso abriu uma brecha depois para que os soviéticos presentes ali no leste asiático, quando eles invadem a Manchúria, do que restou da infraestrutura deixada pelos japoneses, eles estão muito mais presentes, estão muito mais próximos. Então o interesse soviético estava muito bem delineado. Dos americanos não. Os americanos é quase como se eles falassem, olha,
Depois da guerra, vencemos os japoneses, nos instalamos aqui no Japão e o restante deixou em aberto. Então, isso vai ter repercussões, né, depois dos conflitos ao longo do meados do século XX. Então, essa indiferença americana levou a uma decisão do Pentágono, 10 de agosto de 45, propor uma linha, né, ao longo do paralelo 38 norte, como uma fronteira de ocupação futura entre americanos e soviéticos, né. O Japão, claro, tinha se rendido, né, e a Rússia não tinha mais motivo para avançar mais pela península, vindos da Manchúria. E Stalin, ele almejou os portos do nordeste da Coreia como parte de sua campanha de controle total da Manchúria, né? Então ele aceitou essa linha demarcada proposta pelo governo Truman dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, o 25º Exército Soviético passou a ocupar o norte da Península Coreana em 9 de agosto, né? E um dia depois de ter rompido o pacto de neutralidade com o governo japonês. E 15 de agosto veio o general Khrushchev, comandante do 25º Exército, aí vocês olham aí à esquerda, né, que fez um apelo ao povo coreano, né, isso ele ainda gravou na Manchúria, anunciando o estabelecimento de um comando militar soviético na Coreia, declarando a Rússia como libertador do país, país que tinha sido oprimido pelos japoneses. Isso nas palavras do Khrushchev, né. E o povo coreano ele recebe um pouco desconfiado essa mensagem, né? Porque eram frequentes os saques às vilas e cidades por tropas soviéticas e alguns oportunistas coreanos. Mas mesmo assim os soviéticos começaram a estruturar o poder em nível local, por onde eles tinham instalado na península, né? Principalmente no norte, né? Então eles começaram a criar comitês populares locais e forças policiais a controlar a ordem pública. Quando chegaram em Pyongyang, 28 de agosto, Khrushchev, junto com o seu comissário, o Lebedev, né, eles organizam o Comitê Nacionalista, através do Chomansik, no recém-criado Comitê Político do Povo, né, e assim começa a estruturar o poderio no norte coreano, separado do sul do paralelo 38. Pelo lado americano, você teve a considerável excitação e depois uma postura impositiva, né? Então isso dificultou muito a estruturação do poder no sul coreano depois da Segunda Guerra, né? A decisão lá em Washington e também em Tóquio, onde os americanos estavam presentes, eles nomeiam então o general John Hodge, que está aí à direita, como comandante das Forças Armadas dos Estados Unidos na Coreia. E, claro, o apontamento do Hodge não se deu por nenhum motivo, a não ser que ele estava mais próximo aí da península, né, que ele tinha vindo de Okinawa, né, no sul do arquipélago japonês. E quando o Hodge desembarca em Incheon, próximos de Seul, portanto, em 8 de setembro, uma comitiva do governo provisório da República da Coreia foi receber o general. E ele, quando se depara com esse suposto governo coreano, o general Hodge ele permanece fiel ao que foi anunciado como ordem geral vindos de Washington, né, de Tóquio, que foi escrito pelo Douglas MacArthur, que ele falava basicamente que os americanos, e aí tem o general Douglas MacArthur e Syngman Rhee à esquerda e o Hodge à direita. O MacArthur, ele basicamente fala que o governo americano cabia ao governo americano apenas a autoridade do que vai ser estruturar o sul da linha 38 norte na Península Coreana, né? Não cabia então a nenhuma outra autoridade. E as pessoas deveriam obedecer às ordens das forças do exército dos Estados Unidos, do Pacífico, e qualquer ato de resistência ou perturbação vai ser severamente punido, ou outras autoridades não vão ser reconhecidas por enquanto. Então as palavras de MacArthur elas foram desalentadoras para os coreanos no sul do paralelo 38, que sonhavam com alguma plena independência logo depois da guerra e depois de anos de dominação japonesa, né?
E essa mensagem ela contrasta muito com o que os soviéticos tornaram público, né, em 8 de agosto. Né? Isso que foi mais ou menos entendido pelos coreanos, que viram que os soviéticos pelo menos prometeram a liberdade, reconheceram o sofrimento dos coreanos diante dos japoneses, e os americanos não. Os americanos não reconheceram ninguém como autoridade, era quase como ainda uma tutela militar dos americanos. E os americanos se estabelecendo no Japão, eles tentaram também, de certa maneira, trabalhar com o que estava de autoridades japonesas, porque o Japão já tinha se rendido aos Estados Unidos. Então isso pegou muito mal com muitos coreanos. Perceberam que os americanos, de certa maneira, tinham algum conluio com os japoneses, e os coreanos tinham um ódio do que os japoneses fizeram, depois de décadas de dominação colonial. Inclusive, existia até uma mensagem que os soviéticos propagavam no norte, que deu mais alento, pelo menos para os coreanos no norte, é que, entre aspas, a mensagem diz que a noite escura da escravidão sobre a Coreia durou por longas décadas e chegou, enfim, a hora da libertação. Fecha aspas. Então, nesse sentido, a mensagem soviética parece que era muito mais libertadora do que os americanos. Né? Os americanos, na verdade, começaram a enxergar a Coreia mais ou menos até como hostil. Né? Por quê? Porque eles entenderam que durante a guerra, muitos coreanos trabalharam ou guerrearam junto com os japoneses. Não interessava se foi compulsório ou não. Né? Então, já tem um problema aí de como os Estados Unidos começam a desenhar a sua autoridade. Então, nesse sentido, o general Rod, ele não recebe bem esse governo provisório da Coreia, né, quando ele desembarca em Incheon. Né. Ele manifesta claramente o seu não reconhecimento oficial do governo provisório da República da Coreia, né, e isso vai então ser um grande desalento para as lideranças no sul-coreano. Né. Então, nesse sentido, o Kim Gu, que era presidente do governo provisório, ele chega vindos do território chinês, ele retorna para a Coreia 23 de novembro, e o mesmo se dá com Syngman Rhee em 16 de outubro. Né? Inclusive aqui você tem o Syngman Rhee novamente presente, o Kim Gu aqui ao lado do Shishkov, que vai também o Shishkov aqui, que vai começar a articular as forças coreanas antes de eles se separarem definitivamente. E quando o Ri chega também na Coreia, ele não tem nenhuma recepção triunfal, né? Apesar de ele ter uma visibilidade nos Estados Unidos, na Coreia ele ainda era visto com desconfiança, né? Apenas os membros mais da direita nacionalista em Seul, por exemplo, ficaram entusiasmados com a volta do Syngman Rhee, né, via a China, junto com o Kim Gu. Então, o lado soviético, a fanfarra foi muito maior. Né? Foi organizado amplas cerimônias de recepção para volta aí na liderança do jovem Kim Il-sung, no norte-coreano, né? Apenas 33 anos de idade, né? E os antigos líderes comunistas coreanos, como o Park Hon-young, né? Eles começam então a se articular para apoiar e fortalecer Kim Il-sung. Na verdade, perceberam que se unindo ao que tinha, consolidado com o respaldo soviético, poderiam os comunistas ter maior presença aí na Península Coreana como um todo. E outra coisa, o Kim Il-sung ele tinha servido, né, sob o comando do general Shishkov, que está aí retratado em 2 momentos, como eu mostrei para vocês. O Kim Il-sung tinha sido promovido a comandante da primeira força do Extremo Oriente do Exército Vermelho, né, que vai dar ele uma projeção aí na política soviética na Coreia. E aí os soviéticos, nesse sentido, junto com o Kim no poder, né, ele vai primeiro começar a organizar sua dominação. Né?
E para limpar o acesso de Kim ao poder em conteste, principalmente no norte, eventualmente acharam um dos seus rivais comunistas na região norte coreana, né, em 27 de setembro de 45, que foi o Chun Hyok. E para estruturar o poder sob o Kim, a administração civil dos russos estabelece em novembro vários cargos administrativos que reorganizam um órgão executivo, o Comitê Popular, para refletir o modelo na União Soviética. E esse comitê ficaria sempre sob controle do Partido Comunista, que seria aliado a Moscou. Então eles amarraram a estrutura nascente política no norte da Coreia ligado ao Partido Comunista local, que seria um Partido Comunista local alinhado a Moscou. Então, nesse sentido, Kim ascende como líder em conteste na Coreia ao norte do paralelo 38. Em dezembro de 45, Kim Il-sung é nomeado como chefe do Partido Comunista Coreano, acima de todas as antigas lideranças. Talvez explique por que encontraram Chun Hyok morto, porque ele contestava essa forma com que o governo comunista norte-coreano estava ascendendo, né? Isso vai ter nenhuma consulta com comunistas coreanos no sul, que existiam muitos comunistas coreanos no sul, né, que muitas vezes não concordavam com o que estava acontecendo no norte, né? E diante disso começaram a ter então um encontro de aliados, né, sobre a Coreia, e eventualmente se reúne em dezembro de 1945 em Moscou, né, com a presença dos ministros das relações exteriores da União Soviética, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, né? Então aí está aí retratado, né? E eventualmente o acordo vai ser anunciado em 26 de dezembro de 45, propondo uma comissão conjunta Estados Unidos e União Soviética, né, para a Coreia. É que eu vou falar ainda a respeito disso. E essa comissão iria auxiliar a formação de um futuro governo coreano, ainda pensava-se que poderia ser unificado no futuro. E que eles entendiam que seria necessário um período de até 5 anos de tutelagem sobre a Coreia, né? E que isso seria problemático, né? Claro. E esse acordo que foi assinado em Moscou vai ser um grande balde de água fria para aqueles que almejavam a independência imediata na Coreia. Essa frustração explode em manifestações pelo país, né? Isso vai incluir desde esquerdistas até os mais conservadores. Em poucos dias, o descontentamento da esquerda começa a se organizar melhor e seguem as diretrizes dos soviéticos, que buscam endossar o acordo feito em Moscou, né? E no espectro da direita, né, sob a liderança de Kim Il-gu e o Sung Man-hee, eles mobilizam seus partidários e apoiadores em torno da capital de Seul, né? Então, esse cenário vai apontar para um maior agravamento dos conflitos futuramente, né? Como é que você tem uma articulação de uns que seguem muitos da esquerda seguem as diretrizes assinadas em Moscou com apoio soviético, e os outros começam a denunciar essa associação dos comunistas com a União Soviética, entendendo que existiam, mais uma vez falando, muitos comunistas coreanos que não estavam interessados em ter um alinhamento, um apoio dos soviéticos, tá? Muitos, inclusive, ao sul do paralelo 38. Tá? 11 de fevereiro de 46, seguindo uma diretiva do Departamento de Estado dos Estados Unidos, foi então proposta uma coalizão política entre os coreanos do sul do paralelo 38 para criarem um consenso. E eles se reuniram no Conselho Democrático Representativo da Coreia do Sul, organizado pelos Estados Unidos e Syngman Rhee. Syngman Rhee foi eleito, inclusive, presidente desse conselho, embora com ressalvas do general Rod, que na verdade muitos queriam que o Kim Il-sung, que era mais moderado, poderia ser um líder mais que pudesse ampliar essa coalizão, dialogando tanto com os direitistas quanto os esquerdistas no sul coreano. Mas o clima na Coreia do Sul daquela época não favorecia a moderação, né? Muitos rejeitavam esse conselho, muitos da esquerda, né? Muitos também nacionalistas mais radicais
denunciavam também interferência dos Estados Unidos nesse processo de plena soberania na Coreia do Sul. Então essa comissão ela começa a apresentar problemas, né? Ela tem outra reunião em Seul em 20 de março, não chegam a entendimentos mínimos, principalmente americanos e soviéticos, sobre quais partidos políticos poderiam ter participação no governo provisório. Os delegados soviéticos eles insistem em excluir alguns membros da direita coreana, né? Mesmo porque esses membros que eles decidiram excluir, eles não aceitavam os acordos feitos em Moscou, né? Os Estados Unidos, eles, em contrapartida, eles defendem a livre expressão política, incluindo aqueles todos, inclusive, que rejeitavam a tutelagem da comissão binária americana e soviéticos, né? Então, depois de 2 meses de impasse, essa comissão ela vai ser finalmente adiada indefinitivamente, né? E isso vai ser o início da quebra de diálogo entre as partes coreanas, de americanos e soviéticos, aí, principalmente na Coreia do Sul, que estava muito frágil. Então, os direitistas, mais organizados do que no norte coreano, eles começam a se organizar em movimentos antissoviético e anticomunista, exigindo a independência imediata e sem tutelagem. O Syngman-rhee exige o estabelecimento de um governo independente no sul, né? Em 3 de junho de 46, denuncia a falta de vontade dos soviéticos em não cooperarem com os Estados Unidos, né? Outro líder, o Kim Il-suk, é fortemente apoiado por militares do governo americano. Ele promove um movimento de coalizão entre os partidos, da direita e esquerda, na Coreia do Sul. Ele não chega a nenhum resultado. Em julho do ano citado, o Departamento de Estado dos Estados Unidos ordena que Seul respeitasse a diretiva de buscar uma coalizão ampla de moderados como o primeiro passo do governo interino coreano. Algumas vezes eu falo Coreia do Sul, Coreia do Norte, ainda estou falando apenas geograficamente, tá, gente? Não estou falando que existe já um governo totalmente separado no sul e no norte. Estou falando, apontando a localização ao sul ou ao norte do paralelo 38, porque ainda não existia 2 Coreias separadas ainda. Estava, claro, eles estavam em consolidação. As forças estão se conjugando. Percebe-se que no sul era muito mais problemático essa coalizão. Mesmo porque no norte os soviéticos já tinham estabelecido muito bem a sua cooperação com lideranças locais, né, comunistas locais. Agora no sul do paralelo 38, né, que eu digo aí Coreia do Sul, geograficamente apenas, os esquerdistas eles começam então a ter problemas, porque os direitistas não querem acordo com eles, né? Um esquerdista moderado mais notável, que era o Woon Hyung, ele tenta entrar nessa coalizão, mas há oposição, inclusive, de comunistas no sul coreano. Então, como eu disse, no norte, a administração civil soviética, elas começam a se consolidar em torno da figura de Kim Il-sung, né? Claro, Kim Il-sung e os comunistas no norte coreano, eles se veem empoderados pela presença do Exército Vermelho, né, na região. Começam a perseguir opositores ao seu projeto de poder, inclusive, né? Um deles é a prisão, que depois vai resultar em morte de uma das lideranças comunistas no norte coreano, que vai ser o Chon Man-sik, né? E em janeiro de 46, no hotel Koryo em Pyongyang, né? E assim tinha sido demonstrada a vontade dos russos e dos comunistas do norte em não, primeiro, desarticular ou prender oposicionistas que poderiam apresentar obstáculos ao seu projeto de poder, né? E segundo, é claro, excluindo qualquer outro espectro político nesse sentido, né? Além de comunistas locais que discordassem, nacionalistas no norte coreano, né? O Kim, eventualmente, ele vai começar então a instalar um governo efetivo e democrático no norte coreano, seguindo a linha de Stalin, né, naquela ideia de socialismo em um único país, significando então, antes de tudo, buscar a estabilidade política de cunho soviético onde tinha controle, ou seja, no norte da Península Coreana. Então, o Kim,
ele pensa, junto com os soviéticos, de que, olha, não adianta a gente gastar mais tempo tentando estender toda a península. Então vamos se concentrar onde temos o efetivo controle, que é o norte do paralelo 38. Março de 46, a administração de Kim Il-sung passa a ampliar sua política, eles tentam já reformar a estrutura fundiária, e isso talvez seja um dos maiores, a maior popularidade dos anos iniciais do governo de Kim Il-sung, né? Ele começa a confiscar grandes propriedades sem compensações, e essas propriedades ele se redistribui para fins de lavoura sem exigência de pagamentos, né? Claro, muitas dessas terras eram ou do governo japonês ou de aliados ao governo japonês. Então é fácil o que Kim fez. Primeiro tirou do que era visto como inimigo, que era o que foi expulso da península, né, depois de 45, e retornou aqueles que poderiam ser aliados ou para a população camponesa que estava em uma situação de miséria. Então isso deu um pico de popularidade, né, com essa medida de redistribuição de terras sem qualquer compensação dessa tomada de terras e sem também exigência de pagamento para aqueles que se beneficiaram. Isso vai gerar também alguns ressentimentos, principalmente a classe média urbana no norte coreano vai começar a denunciar o que o governo de Kim Il-sung fez. Mas em nível popular isso foi bastante interessante, teve um apelo maior. E é claro, foi um alívio para todos aqueles que sofreram sobre o governo japonês. Você agora tem acesso à terra, e justiça foi feita em torno de arrancar essas propriedades daqueles que colaboraram com os japoneses antes do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então você teve uma redistribuição, tenho aqui os dados, né? 420 mil famílias no norte coreano foram beneficiadas, 52% da área cultivável da terra da Coreia do Norte e 82% da posse de terra foram redistribuídos. Um remanejamento colossal, né? Mas insistindo, aí tem até aqui os dados para aqueles que querem verem mais esses dados, e não estou aqui nem de forma alguma endossando, fazendo propaganda de nenhum regime, que fique bem claro, estou analisando como historiador da maneira mais equilibrada, justa possível, né? Sem trazer preconceitos, sem trazer juízos a priori. Mas haverá resistências, né, contra essas medidas iniciais de Kim Il-sung. Por exemplo, em Pyongyang, na capital, que vai se tornar a capital da Coreia do Norte, teve tentativas individuais de atentado contra a vida por exemplo, do comandante, o Khrushchev, e de um tio maternal de Kim Il-sung, né, o presbiteriano Kang Hyang-wook. Vai envolver essa violência, nós também, proprietários de terra, que estavam conformados, porque perderam propriedades, pequenos burgueses, comerciantes, e também oposicionistas, né, o que estava acontecendo, intelectuais, estudantes, que discordaram do regime nascente. Então, esses foram os primeiros passos na Coreia do Norte, né, que essa corrente depois vai eventualmente sofrer um processo de consolidação de um regime unipartidário, né? Então, não se enganem, não é uma democracia que está nascendo, muito longe que está nascendo, se estruturando ao norte do paralelo 38. E o Kim ele vai também tentando angariar outras lealdades, né, para compor os órgãos executivos cruciais, né? Tanto na área de secretaria do partido, como também na área de segurança interna, ou uma espécie de Ministério do Interior. E nesse sentido não tem nenhum espaço para dissidências, né? Mesmo entre os comunistas coreanos que denunciavam essa estruturação do Kim Il-sung com apoio do soviético. Então, visando isolar cada vez mais questionamentos de dissidentes, ainda mais de comunistas, que poderiam ter lealdade não ao Kim, né? O Kim vai criar, então, em agosto de 46, o Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, né? E, efetivamente,
criando um partido, uma esfera política totalmente independente dos comunistas estrangeiros e dos sul-coreanos que tinham se angariado em torno de Park Ho-nyong. Né? Então, até em comparação com o que os países do leste europeu atravessaram, no período pós-guerra, a Coreia do Norte vai se consolidar rapidamente em torno de um partido comunista próprio. Bom, no sul, o Partido dos Trabalhadores Sul-Coreanos, que é liderado na figura do Park Ho-nyong, ele começa a assumir uma postura cada vez mais dura e lutar na clandestinidade, né? Em maio de 46, quando suas atividades dentro do Partido dos Trabalhadores Sul-Coreanos foi considerado ilegal. O Park tinha se posicionado contra as orientações de Moscou e Pyongyang de buscar coalizões e negociar com a comissão conjunta, né? E estava determinado a lutar contra o governo militar dos Estados Unidos na Coreia do Sul. Então, assim, o PAC ele começa a exigir também as reformas agrárias como foi feito no Norte, né? E também a pronta transferência do poder para um comitê de coreanos no sul da península. Então, os comunistas sul-coreanos começaram a organizar uma série de sabotagens, né? A partir de 1º de outubro, por exemplo, em Daegu, no sudeste da península. E essa postura de PAC, no entanto, ele não vai impressionar Stalin, porque Stalin tinha já considerado seu aliado consolidado no norte coreano, né? Então PAC, vendo-se abandonado junto com seus seguidores, bascou então um governo independente e unificado em Seul, sob diretrizes comunistas próprias. Isso vai irritar Moscou, né, que via como inaceitável um poderio fora do seu controle na península, né? Então, nesse sentido, as autoridades soviéticas elas passam a tratar exclusivamente com Kim Il-sung. Em 7 de outubro de 46, teve até um relativo consenso entre os membros moderados da esquerda e direita e formaram uma coalizão em Seul. Né? Então, isso é o embrião do início de um governo no sul-coreano. Né? Percebam que foi muito mais problemático e demorado, né? Eles entenderam a importância de redistribuir as terras depois da guerra, né, e depois do domínio japonês, mas haveria uma política de compensações a serem respeitadas, ao contrário do que aconteceu no norte. Né? Então, sob sugestão dos americanos, alguns membros eleitos, né, do corpo eleito, começaram a se organizar e 12 de dezembro... como presidente da Assembleia Legislativa Interina Coreana, no Sul, foi eleito o Kim Kyu-sik. E a maioria dos membros vinha de direitistas, né, do Partido Democrático da Coreia e apoiadores de Syngman-rhee e Kim Seon-soo. Essa Assembleia Interna ela vai ser apoiada, então, pelos direitistas, assim também liderados, como eu falei, e também com uma possível transferência de administração que vai ser apoiada pelos militares americanos. Né? O Washington começou a enxergar que isso, somente por esse processo, poderia solidificar algum governo viável representativo no sul da península. Né? Houve reação de algumas lideranças sul-coreanas, né? Porque eles começaram a temer o fato de que a Comissão Conjunta Estados Unidos e União Soviética, que ainda de jure existia, ela iria dar oportunidade para que os coreanos do norte iriam dominar toda a península, né? Bom, mas o fato é que gradativamente orbita o governo inicial interino fica sob as orientações de Syngman-rhee e Kim Seon-soo, né? Essas que queriam, antes de tudo, uma Coreia independente. Kim, na verdade, queria, muito mais o que o ex-governo provisório, que era sediado em Chongqing, na China, deveria ser o único legítimo. O Rhee, ao contrário, ele começou a considerar os americanos soviéticos que deveriam ficar longe da península, né? E que, na verdade, na parte sul deveria ficar apenas no controle, dos americanos e seus aliados. Mesmo porque o Syngman-rhee ele tinha entendido e recebeu bem a doutrina Truman, como estava se desenhando a partir de março de 47.
né, que passou a postular uma contenção e vigilância ativa dos comunistas que estavam se desenhando na Grécia e na Turquia. O fato é que as duas superpotências já estavam se posicionando ao longo do paralelo 38, né? Não tinha nenhum sinal de conciliação rumo à unidade da península mais, né? Então a comissão ela começou a se desfazer, não tinha mais nenhum acordo, né, sendo desenhado para essa comissão dual, né, americano-soviética. O governo soviético começa a opor de qualquer inclusão de políticas de direita no governo norte-coreano, mesmo porque eles começam a acusar eles de que eles que rejeitaram o que foi acordado em Moscou, dos acordos de Moscou, né? Então assim começa a se desenhar o nascimento de um socialismo em um país só, né, que foi buscado pelos soviéticos com o Kim Il-sung no norte. E o Washington também entendeu que os soviéticos iam começar a agir como tinham agido com a Polônia, a Romênia e a Bulgária, né? Que os soviéticos começaram a tratar esses países como satélites, né? Então, à medida que a Guerra Fria começava os seus anos iniciais, as lideranças na Coreia do Sul começam então a entender que, primeiro, os soviéticos e os comunistas do norte deveriam ser contidos e afastados. Segundo, que os únicos possíveis a liderar algum governo sul-coreano deveria ser em torno de Syngman Rhee, né? E o Syngman Rhee, ele tinha entendido que precisava do apoio dos americanos, nem que esse apoio fosse com endosso militar. Não era o que ele tinha sonhado, era o que ele via como possível e ficou então marcado aí também a cooperação dos americanos sob o viés militar, né? Agora, existe também no meio social algumas mudanças, né? Eu coloquei aqui também como estabeleceu o Partido dos Trabalhadores Sul-Coreanos, né? Na figura de Park Hon-young, né? Desculpa, esqueci de também mostrar que Kim Kyu-sik foi escolhido como presidente da Assembleia Legislativa interina, né? Que a comissão também começa a se formular e depois as duas partes começam a se desentender logo depois dos anos iniciais. Aí perceba que tem o Shishkov à direita e o Rod à esquerda, né? Ou seja, a presença americana e a soviética. E no meio social, a Coreia ela se encontrava num turbilhão, né? De 45 a 50, a população coreana ela cresceu de 16 para 20 milhões. 630 japoneses haviam sido repatriados da península, né? Mais de 1 milhão de coreanos voltaram do arquipélago japonês para a Coreia. No meio interno, cerca de 1 milhão e 800 mil coreanos, desde proprietários de terras e empresários anticomunistas, atravessaram o paralelo 38 para o sul coreano, né? Além de 12 mil imigrantes coreanos que chegaram da China e da Manchúria. Então era um turbilhão que vai ter uma série de consequências nos governos nascentes da Península Coreana logo depois da Segunda Guerra. A economia, que tinha se baseado totalmente no iene japonês até o fim da guerra em 45, entra numa crise brutal de retirada de capital e da gestão nipônica, né? A maioria das instalações que era de empresas japonesas, controladas pelos japoneses, foi abandonada ou destruída, isso inclui minas, ferrovias, né? O desemprego, em comparação com 44, em 47 subiu para cerca de 60% no setor industrial. As colheitas de arroz diminuíram com a redistribuição de terras, tanto no norte quanto no sul, né? Apesar dos Estados Unidos tentar fornecer farinha, né? Mas o desconhecimento era tão crasso dos americanos que eles entenderam que não é um elemento habitual da dieta dos coreanos isso, né? A inflação veio com caos, agosto de 45 a dezembro de 46, os preços no varejo dispararam para quase 10 vezes o valor nominal, né? Um atacado isso chega a 28 vezes. O custo médio mensal de alimentos por pessoa aumentou de 8 ienes para 800 ienes, né? Isso agrava-se com a chegada de refugiados e repatriados, né? Na maioria jovens que não encontram emprego ou ocupação, migram para os centros urbanos coreanos. Muitos ociosos e desocupados começam a formar gangues no mercado ilícito. Alguns foram empregados na força policial.
associações jovens começam a aparecer nesse cenário, alguns até radicalizados, né? E alguns tiram proveito das atividades ilegais ou de fundos estrangeiros, né? Começam a ser foco de violência e um combate a defender as suas ideias, né? Algumas lideranças políticas começam a ser alvo dessas intolerâncias. Por exemplo, o jornalista ativista social o Song Jin-woon, do Partido Democrático da Coreia, foi assassinado pela organização terrorista Baikuisa em 30 de dezembro de 45. O próprio Liu Eun-hyung foi morto por um jovem direitista de 19 anos de idade, em julho de 47. Né? E isso vai ter repercussões, né? Enfim, até mesmo Kim Gu, né? O presidente do governo provisório da República da Coreia, tornou-se vítima fatal em 26 de junho de 49, né? Nas mãos de um tenente militar coreano, quando estava em casa lendo poesia. Então o clima pesou, né? Ficou grave com as sabotagens e mobilizações de jovens, de associações, dos membros que estavam na clandestinidade no sul-coreano do Partido Comunista, de Park Hon-yong, né? Que também organizou greves, como a dos ferroviários, em 24 de setembro de 46, ou a rebelião na estação de Daegu, em 1º de outubro, né? Sobre até com os gritos de que matem os policiais, né? Então tudo isso vai ser um clima muito pesado, os primeiros anos da consolidação dos governos na Península Coreana. No meio internacional, isso foi levado para as Nações Unidas, na Assembleia Geral, na Resolução 112 de 1947, eles previram que deveria haver uma reunião e a realização de eleições gerais na Península. Né? As eleições deveriam se basear no sufrágio adulto, voto individual e secreto. Né? Foi designada uma comissão temporária das Nações Unidas para a Coreia, que foi a UNTCOC, né? O ENTCOC daqui, né? United Nations Temporary Commission on Korea, para supervisionar a resolução que deveria ser concretizada nas eleições. E as eleições, na verdade, acontecem apenas no Sul, sob supervisão da ONU. O Norte não aceita isso. Eles criaram uma constituição e um processo próprio em fevereiro de 48 no Norte coreano, né? E que essa nova constituição, essas eleições iriam fundar uma futura república popular. Então, eventualmente, isso vai se concretizar em vários aspectos. No Sul, que tinha realizado as eleições, eles adotaram um sistema presidencialista a partir de 17 de julho de 1948, 198 representantes na Assembleia, 83 deles na maioria de partidos independentes, 56 pró-Syngman-rhee e 29 do Partido Democrático da Coreia. Ou seja, nenhuma presença de esquerdistas aí na Assembleia Nacional da Coreia do Sul, né? O que é muito estranho. Syngman-rhee, que tinha entrado em coligação com os democráticos, foi eleito como presidente desse novo governo. 15 de agosto, então, a República da Coreia, aquela no sul da Coreia, mas oficialmente chamada República da Coreia, foi proclamado como o único governo legítimo da península, fundamentado nas eleições supervisionadas pelas Nações Unidas. 12 de dezembro, o novo governo sul-coreano foi confirmado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Né? Entendendo que as Nações Unidas, naquela época, ela era dominada pelos americanos. Né? Os países alinhados à União Soviética, embora tivessem presença aí no Conselho de Segurança, eles boicotavam, né, as reuniões e achavam que o órgão era dominado por alinhados dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos também tinham muito pouca representatividade diante no mundo soviético. Né? No norte coreano, então, voltando aí, foram realizadas eleições em 48, no verão de 48, um único partido, então cristalizava-se um regime unipartidário, né? Que era a Frente Democrática da Coreia do Norte para a Unificação. Os eleitos se reuniram no Conselho Supremo do Povo e proclamaram a República Popular Democrática da Coreia em 9 de setembro, né? Liderados por Kim Il-sung e Park
Hon Young como vice-premier e chanceler das relações exteriores. Claro, a União Soviética logo reconheceu seus aliados, o novo governo, e assim oficialmente a Coreia foi fraturada em 2 governos. Em fins de 48, os soviéticos se retiram do norte, os americanos fizeram o mesmo em junho de 49, né? E assim então se concretizou-se a fratura da Península Coreana. No sul-coreano, depois haverá contestações do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Sul, porque não se viu nada, nem presença no novo governo. Haverá várias resistências continuadas de comunistas no sul-coreano e desse partido, né? A partir da ilha de Jeju, em abril de 48. Isso vai se estender ao longo da península em combates entre as forças governamentais e comunistas, né? Haverá um duro incidente, repressão, como um incidente conhecido como Yeoisun, né? Aqui, por exemplo, numa caverna aqui em cima, retratado, acharam cadáveres carbonizados dos resistentes comunistas. O Syngman Rhee, na verdade, ele partiu para uma repressão desses combatentes, junto com o apoio do exército sul-coreano, né? Enfim, isso tudo vai resultar nos episódios mais duros de massacre dos comunistas coreanos, aí, principalmente na ilha de Jeju, entre abril de 48 e maio de 49. E nesse conflito de confrontos e rebeliões no sul-coreano, Syngman Rhee ele vai então se ver num dilema, né? Ou ele passa a reprimir cada vez mais os comunistas para manter-se no poder, né? E aí nisso ele precisa de começar a ter a organização de colaboradores dos japoneses ou até mesmo de orientação de alguns japoneses que tinham organizado o governo colonial, né? E apesar de Rhee ter sido um crítico, né, da dominação japonesa, ele emprega então alguns japoneses ou apoiadores no controle em cima de comunistas sul-coreanos, né? E isso tudo, claro, vai resultar na primavera de 1950 o colapso do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Sul. Eles não se veem mais capazes nem sequer de ter nenhuma organização, nenhuma manifestação. Agora, no meio, logo vizinho, no leste asiático, em outubro de 49, os comunistas chineses chegam ao poder, sob Mao Tse-tung, né? E com Mao no poder, você tem já a presença de coreanos voluntários que lutaram com os comunistas chineses na Manchúria. Eles começam a voltar para a península, né? E o regime de Kim Il-sung vê isso uma nova oportunidade, né? E eles viram a oportunidade de um aliado na região, de fornecimento de mantimentos, de recursos e por assim vai. E o que eles notaram é que os Estados Unidos notavelmente não participou da guerra civil chinesa que resultou na tomada comunista, né? Então, tanto Kim como Pak, né, os dois maiores líderes aí no norte coreano, eles começam a solicitar ajuda econômica e militar de Pequim, como tinham também feito para Moscou, né, de homens, equipamentos e mantimentos aí para o seu governo, né? E eles acreditaram que as autoridades dos Estados Unidos não iam ter interesse imediato se houvesse uma guerra na Península Coreana, assim como foi demonstrado na China, né? Isso foi ainda mais confirmado quando, em janeiro de 1950, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Dean Acheson, ele num discurso na National Press Club em Washington, ele afirmou que a política americana de contenção anticomunista não incluía a Coreia, né? Apenas no perímetro de defesa na região do Pacífico. Então isso tudo animou os norte-coreanos a buscarem aí novas ofensivas na península, né? Então isso é muito interessante observarmos dos acontecimentos que vão vir aí em diante. Então Kim Il-sung, sentindo-se encorajado, ele vai para Moscou e pede a Stalin um endosso de um plano de unificação da península. E Stalin, que não desejava uma guerra aberta contra os Estados Unidos, naturalmente, ele dá o apoio a Kim
para tentar avançar ao sul da península do paralelo 38, e de que os Estados Unidos, a União Soviética poderia, oficialmente não estaria envolvido na guerra. Poderia ter apoio material, logístico, de treinamento, mas não oficialmente. Mao, por sua vez, Mao Tse-tung, ele disponibiliza 41 mil tropas do exército voluntário coreano que lutaram no solo chinês para ajudar no esforço norte-coreano. E conselheiros militares soviéticos chegam com armas e equipamentos, faz com que as forças norte-coreanas, nos anos iniciais, nos meses iniciais de 1950, faz com que as forças norte-coreanas inchassem para 10 divisões de combate, uma brigada de tanques e um regimento de motociclistas. Depois foram equipados com 1.600 artilharias, 258 tanques soviéticos T-34, talvez o melhor tanque da Segunda Guerra Mundial, e 172 aviões. E pelo lado sul-coreano, os números são assim desoladores em comparação. Aproximadamente 100 mil homens podiam ser mobilizados, mas apresentavam pouca disciplina e quase nenhuma experiência de combate, ao contrário dos norte-coreanos, que já eram veteranos de guerra. Desse total, desse universo que poderia ser mobilizado na Coreia do Sul, 65 mil homens estavam armados apenas com morteiros e metralhadoras velhas com defeitos. Além do mais, tinha apenas 4 mil homens da guarda costeira e uma força policial de 45 mil homens. Uma força policial e a guarda costeira que não tem nenhum preparo para a guerra. É mais de segurança, de cunho de segurança. E não tinha nenhum apoio aéreo, os homens do sul coreano, nem tanques, nem artilharia, para apoiar a infantaria. E mesmo assim, Syngman Rhee ele se mantém compromissado a enfrentar os norte-coreanos, esperando eventualmente vir uma ajuda dos Estados Unidos para conter os norte-coreanos. Então, de 10 a 19 de junho, aí começa a ter as primeiras mobilizações que vai resultar na Guerra da Coreia. 7 divisões do Exército Popular Coreano, que era o exército da Coreia do Norte, vão ser mobilizados para o paralelo 38 com pretexto de realizar manobras de exercício militar. 23 de junho, os comandantes do norte-coreano recebem ordens de começar uma guerra de libertação do sul. Isso se desdobra rapidamente em marchas e avanços ofensivos espetaculares a partir do dia 25 de junho de 1950. E como meio para justificar essa invasão, transpor a linha divisória, a Coreia de Kim argumenta que estava retalhando sobre o suposto ataque sul-coreano. Esse motivo pode até de repente se originado de provocações que eram feitas na fronteira entre os dois exércitos ao longo do paralelo. Mas a tensão tinha escalado ainda mais depois de algumas declarações do presidente sul-coreano, Syngman Rhee, que afirmava que o norte deveria ser enfrentado eventualmente. Então, os eventos da guerra inicialmente foram totalmente a favor dos norte-coreanos. Fortalecidos, mais bem equipados, ajudados pelos soviéticos, embora não oficial, rapidamente tomaram Seul em 28 de junho de 1950, apenas 3 dias depois do início das ofensivas. E os norte-coreanos eles não esperavam uma resposta rápida dos Estados Unidos, porque estavam ainda a consultar o Conselho de Segurança da ONU, e eventualmente haverá uma aprovação de uma resolução a 82 de 1950 no Conselho de Segurança da ONU para combater as tropas norte-coreanas. Então, claro, isso foi boicotado pelos soviéticos e seus aliados. Então a ONU ela organiza tropas para depois começar a conter esse avanço norte-coreano. O presidente dos Estados Unidos, o Harry Truman, ele despacha então forças aéreas norte-americanas no dia 27 de junho, forças terrestres no dia 30 para a Península Coreana. 16 países membros da ONU, Austrália, Bélgica, Canadá, Colômbia, Etiópia, França, Grécia, Luxemburgo, Holanda, Nova Zelândia, Filipinas, República da África do Sul, Tailândia, Turquia, Reino Unido, além dos Estados Unidos da América, enviaram tropas para a Coreia sob comando do general Douglas MacArthur, que tinha vindo de Tóquio. Os americanos e seus aliados, além do exército sul-coreano, então eles começam a se concentrar primeiro na defesa onde eles tinham presença, que era parcamente, vejam vocês, quando chegou em setembro, em torno da região de Pusan.
né, no sudeste da Península Coreana. E depois, eventualmente, MacArthur ele comanda uma invasão na retaguarda das forças comunistas norte-coreanas ao sul do paralelo 38 e desembarca na cidade portuária de Jincheon em 15 de setembro. Né? Na verdade, quem estava comandando era o general Robert Gay, né, da 1ª Divisão de Cavalaria vindos de Yokohama. E 10 dias depois, Seul foi recapturado, corta efetivamente as linhas de frente norte-coreanos no sul e obrigam eles a recuar em retirada para o norte do paralelo 38. Em 27 de setembro, foi aprovada a diretriz do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, que permitiu uma operação militar no norte do paralelo 38 a perseguir e demolir as forças norte-coreanas. Então, além deles terem expulsado, eles invadiram e perseguiram os comunistas ao norte do paralelo 38. Dia 2 de outubro, MacArthur ordena que então, eles cruzem as fronteiras e 18 dias depois já se encontravam no controle de Pyongyang, né, a capital no norte coreano, e avançam em direção ao norte, chegando aqui na fronteira com a China no rio Yalu. Né. E os americanos não tinham percepção de que Mao Tse-tung, na China, já tinha mobilizado 18 divisões de combate do seu exército, contando com coreanos voluntários estacionados aqui na China e na Manchúria. E Mao tinha, na verdade, enfrentado até uma certa reticência do seu chanceler, o Zhou Enlai, e depois ele nomeia como comandante das tropas chinesas a entrar e expulsar as forças americanas e aliadas. Ele nomeia então Peng Dehuai. As batalhas vão se intensificar ao longo da fronteira chinesa e norte-coreana, né? E vendo se fortalecido com a entrada dos chineses, os norte-coreanos começam a novamente empurrar as forças da ONU, né? Primeiro no reservatório Chosin, na região nordeste da Coreia do Norte, e depois 17 dias de batalha entre 27 de novembro e 13 de dezembro de 1950, eles começam as forças americanas, até sobre o Major General Edward Almond, começam a fugir do cerco e vão para o porto de Hungnam. Esses fatos, na verdade, é amplamente celebrado pelos norte-coreanos chineses, né? Porque marca as primeiras vitórias decisivas dos chineses norte-coreanos contra as forças das Nações Unidas e todas aliadas aí ao comando americano, né? E a partir de então, em novembro de 1950, final de novembro de 1950, os norte-coreanos comunistas começam a empurrar de volta os aliados americanos até eventualmente chegar em 2 de dezembro e ao longo de dezembro, ao longo do Vale do Rio Chongchon. No dia 31 de dezembro, os chineses, o 13º Exército, forçam recrutas americanos sob o comando do tenente-general Martin Ridgway, que vai evacuar para Seul, né? E no dia 3 de janeiro de 1951. E depois de uns dias, a capital sul-coreana vai ser evacuada pelas tropas onusianas e americanas. Né? E nos meses seguintes, as forças beligerantes começam a enfrentar impasses e batalhas inconclusivas. Aí chega na verdade, quase que ficar no início de 1951 até meados de 1953 nessas negociações e impasses e inconclusões, né? 23 de março de 51, o presidente Truman declara em um comunicado que as forças das Nações Unidas haviam evitado a invasão comunista na Coreia e que, portanto, o comando das forças das Nações Unidas estava pronto para negociar um cessar-fogo. E no dia seguinte, o general MacArthur ele desconsiderou a posição do presidente dos Estados Unidos e solicitou o bombardeio, inclusive ameaçando usar, né, um bombardeio atômico da região da Manchúria na China para retaliar contra os comunistas chineses. E Truman, assim como tinha feito Stalin, sabia que isso escalaria ainda mais os conflitos para uma guerra generalizada e assim o Truman ele destituiu MacArthur do comando das forças da ONU em 11 de abril de 1951.
Nisso vão decorrer 2 anos, os lados rivais ao longo desses conflitos, que eventualmente assinam um armistício em 27 de julho de 1953. Né? A guerra vai causar danos traumáticos e consideráveis para toda a península. Né? O acordo definitivo vai ser assinado pelo general Clark, né? Pelo lado americano e aliados, o Kim Il-sung pelo lado norte-coreano e Peng Dehuai pelo lado da China comunista. Né? O presidente Syngman-rhee ele se recusa a assinar o armistício, né? Mas deu aprovação tácita para a trégua depois que os Estados Unidos assegurou o compromisso de permanecer com suas tropas e fornecer a segurança para a Coreia do Sul. A fronteira da trégua ficou novamente estabelecida marginalmente ao longo do paralelo 38, né? Essa área depois vai ser conhecida como a zona desmilitarizada, talvez hoje as regiões mais militarizadas que segue ao norte e ao sul dessa zona desmilitarizada, o DMZ, como se fala. A guerra vai ter um custo imenso de vidas humanas, afetando ao torno de 30 milhões de coreanos em toda a península. Né? 700, incluindo também 700 mil coreanos que vieram da Manchúria. Até mesmo nesse avanço dos chineses da Manchúria para o norte, o filho de Mao Tse-tung morre nesses embates. Né? As estatísticas dos números ainda são controversas, mas estima-se que 2.720.000 pessoas foram mortas ou desapareceram nessa guerra. E desse número estonteante, né, afetando a vida de 30 milhões de coreanos, mais de 1 milhão são de norte-coreanos que possivelmente migraram, fugiram para o sul-coreano. Né. Estima-se que meio milhão de soldados norte-coreanos tenham morrido em batalha, mais de 1 milhão de vítimas civis. No sul, as baixas militares foram em torno de quase que 240 mil pessoas. Cerca de meio milhão de civis sul-coreanos foram afetados, alguns até sequestrados. Outros 600 mil civis mortos e desaparecidos, totalizando a perda total, né, dos sul-coreanos em torno de 1 milhão e 330 mil pessoas. E de acordo com os registros oficiais, as baixas dos Estados Unidos foram em torno de 33, 34 mil mortos e pouco mais de 103 mil feridos. As outras forças da ONU, excluindo os sul-coreanos, perderam 3.143 vidas, mais de 11 mil feridos e mais de 500 desaparecidos. E por último, os registros chineses afirmam que tiveram 116 mil mortos de suas forças, 220 mil feridos e 29 mil desaparecidos, somando 336 mil chineses afetados. Mas realisticamente, parece que não é tanto assim. Na verdade, houve quase que 900 mil chineses foram afetados por esses eventos. Então, o que a gente tem em suma do que a gente viu na aula de hoje? Vimos que, primeiro, houve um processo, logo depois da Segunda Guerra Mundial, de uma retirada súbita dos japoneses, que tentaram encontrar alguma colaboração nos anos logo depois de 45, né? Foi proposto então uma comissão conjunta Estados Unidos e a União Soviética que ainda objetivaram uma península reunida num governo próprio. Só que aí houve desentendimentos, né? Primeiro, os soviéticos foram mais rápidos, vieram da Manchúria, já tinham articulado uma liderança em torno de Kim Il-sung. Ele estrutura, com o apoio soviético, um governo próprio, né? E esse governo ele começa a se concentrar apenas onde tinha se consolidado e baseado as suas forças. Aprova uma constituição própria, eleições próprias que realiza-se num ambiente unipartidário, ou seja, nada democrático. Mas o fato é que eles agiram rápido e consolidaram um governo rápido. Ao sul da Paralelo 38, os sul-coreanos se viram numa situação muito mais indefinida. Primeiro, pela própria posição incerta dos Estados Unidos, de que não queriam se envolver em uma guerra na região, né? Estavam presentes no Japão como aliado, e como até o seu próprio secretário de Estado, Dean Nixon, diz depois no seu discurso, de que a Península Coreana não interessava na política anticomunista dos Estados Unidos, inicialmente. Haverá várias lideranças no sul-coreano que eles ficam digladiando sobre qual rumo deveria tomar a península como um todo.
né? E uns apoiam a legitimidade do governo provisório que tinha sediado em Chongqing, na China, né? Outros, como Syngman Rhee, entendem que haverá apenas o apoio nacionalista e teria que aceitar o apoio dos Estados Unidos. Isso vai ter um custo grande, né? E também haverá comunistas em toda a região da Península Coreana. Os do norte, ou eles aceitam o governo nascente de Kim Il-sung, ou eles são perseguidos. Os do sul estão longe aí do alcance do Kim Il-sung, mas querem participar do governo nascente da Coreia do Sul. Só que eles são impedidos. E eles começam a agir clandestinamente, são tornados ilegais, até pela própria insistência do apoio dos Estados Unidos, que não desejava ter nenhum comunista atuante presente no governo sul-coreano, né? E, eventualmente, são realizadas eleições da Coreia do Sul com apoio das Nações Unidas, né? Entendendo que as Nações Unidas eram boicotadas pelos soviéticos e os seus aliados, né? Então não é um órgão internacional mais amplo como é hoje. E os comunistas no sul coreano começam a combater clandestinamente, organizam rebeliões a partir inclusive da ilha de Jeju, espalha-se inclusive em violentos embates contra forças do governo e apoiados até pelos militares dos Estados Unidos. Resulta inclusive no massacre, né, lamentável, mostrou que o governo nascente da Coreia do Sul, que passa a orbitar cada vez mais em torno da figura de Syngman Rhee, agiria brutalmente contra qualquer questionamento comunista do seu governo. Então os comunistas da Coreia do Sul também foram perseguidos e foram eliminados. Digo também porque se houvesse também uma oposição ao governo de Kim Il-sung no norte, também aconteceria a mesma realidade. E daí vem, então, a tragédia de uma guerra que vai vir de meados de 1950 e vai se arrastar até meados de 1953, que vai ser a Guerra da Coreia. A guerra, na verdade, os embates políticos caóticos estavam já presentes em duas esferas na península antes de 1950. 1950, ela apenas resulta na face mais última e cruel dessa fratura da Península Coreana. O Kim Il-sung, encorajado pelo novo governo comunista chinês e endossado indiretamente por Stalin, na União Soviética, ele invade ao sul do paralelo 38, quase que toma toda a Península Coreana, a não ser a região de Pusan. Os americanos, então, se reúnem nas Nações Unidas, conseguem um apoio de aliados e começam a empurrar de volta ao norte do paralelo 38 as forças norte-coreanas. Eventualmente, os norte-coreanos, com o apoio dos chineses, empurram de volta para o sul do paralelo 38 os sul-coreanos e os aliados dos Estados Unidos da América. E aí você tem meses e meses desgastantes de negociações de prisioneiros, de presos, de recompensas, de demarcar os limites de dois governos de dois países na Península Coreana, que vai resultar nos acordos então de julho de 1953, que é conhecido como o Armistício de Panmunjom. E assim termina então a parte mais trágica, a fratura da Península Coreana. A próxima aula veremos então sobre os anos de reconstrução da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Só gostaria, antes de encerrar, de aconselhar meu livro, que eu me baseio, que é A Montanha e o Urso, tá? Aqui visto. Também esse livro está à venda pela Amazon, né? Vocês podem acompanhar. Novamente indico porque a quantidade de informação que eu extraio muito vem da pesquisa que eu tenho feito e aí vocês teriam um melhor acompanhamento. Tá bom? Então até a próxima.